Na entrevista de hoje no canal, temos a honra de receber o treinador Vinícius Nogueira. No Botafogo desde 2009, Vinícius também já atuou como auxiliar de preparação e preparador físico. Além disso, foi técnico das categorias de base, sub-13, 14, 15, onde estava antes de assumir a função no sub-17. Aqui comigo na entrevista também, para ajudar, temos a Ingrid. Vinícius, primeiramente é uma honra receber você aqui, e para iniciar gostaria que você falasse um pouco da sua vida acadêmica e profissional até chegar ao Botafogo. Primeiramente, agradecer e boa noite, Leonardo, boa noite, Ingrid. Te pedir desculpas, né? Estava falando, a gente demorou a fazer essa entrevista, parecia até o Pepe Guardiola, né? Cheio de compromisso, mas está bem atribulado, assim, por conta do Campeonato Brasileiro, do início do Campeonato Brasileiro, então tá uma correria danada, o treino que seria amanhã à tarde já passou para o horário da manhã, né? Por conta da competição, acaba aí a gente ficando sem tempo. Mas vamos lá. Na verdade, eu sou de Cabo Frio, né? Nascido e criado lá na Rua Mercúrio. Gosto sempre de falar da minha rua, assim, um orgulho imenso. E passei para a faculdade, passei para a UERJ, fazer educação física na UERJ em 2006. E em 2009 eu chego ao Botafogo. Né? Até cheguei a fazer um estágio. Antes do Botafogo, eu fiz um estágio na Portuguesa da Ilha, mas foi bem breve, ali uns 3 meses, como estagiário do Sub-20. E no Botafogo foi um processo seletivo para a área de fisiologia, onde eu não fui aprovado. Só que eu entrei em contato com um médico do fisiologista do clube e falei que eu queria participar da área técnica. Na verdade, aquele oferecimento da vaga ali era uma oportunidade para eu tentar entrar no clube, não era realmente o que eu queria. E ele me passou o contato na época do Sidney Loureiro, que ele era coordenador, depois veio a ser gerente, trabalhou no profissional também. E o Sidney, a gente bateu um papo. E aí tem muitas histórias, assim, porque meu primeiro treinador foi o Eduardo Freeland, que hoje, né, homem forte do futebol. E era uma comissão, assim, maravilhosa. Tinha o Felipe Capella, né, hoje é um grande amigo, era estagiário junto comigo. Depois eu estagiei com o Bruno Haneck, que hoje trabalha também na base. Passaram diversos profissionais ali bem qualificados pela base do Botafogo, tanto que esses profissionais conseguiram sair e prosseguir carreira em outros clubes. E um desses profissionais é o Mauricinho, que é um grande amigo meu, hoje é treinador sub-20 do Flamengo. Então, a minha trajetória é essa, eu me formo em educação física, né? Saio do Botafogo em 2011, final de 2011, e eu era o único estagiário que batia na tecla que eu queria ser treinador. Então, a gente tinha um grupo de estagiários bons, qualificados, e eu fui o único não contratado, e aquilo me causou assim, uma certa frustração, né? Porque era tão elogiado e por que não veio a contratação? E essa contratação ela veio como auxiliar de preparação física do Sub-20 em 2014, quando eu estava pensando em largar de vez o futebol. Fui seguir minha carreira profissional em outras áreas, né? Trabalhei com assessoria de corrida, trabalhei em colégio particular, e aí essa oportunidade ela veio novamente. Eu trabalhei, a gente formou uma comissão ali, eu, o Mauricinho, o França, o Capelo. O França hoje é treinador sub-17 do Bangu, o Sandro, enfim. E conseguimos ganhar o Campeonato Carioca daquele ano em cima do Fluminense, do Scarpa, do Gerson, do Marcos, etc. Era um super time do Fluminense. E eu fico ali 2015 também, aí recebo uma proposta do clube para ser preparador físico sub-16, eu nego, e depois vem uma proposta para ser treinador do sub-13, no lugar do Bruno Lazzaroni, que hoje está no Atlético Paranaense. O Bruno Lazzaroni ia virar coordenador, e aí ele me indicou. O Frila era o gerente da base na época. A gente faz a campanha legal, apesar de um começo meio turbulento, fecha a campanha como vice-campeão, perde para o Flamengo aí do Renier, do Lázaro, que era um super time também, o 02 do Flamengo. E no ano seguinte ele me promove a sub-14, eu fiquei um bom tempo, fiquei ali de 2016 até 2019, e 2020 eu assumo o sub-15, só que por conta dessa situação pandêmica aí, né, eu costumo chamar de caos, esse caos aí, a gente praticamente não deu treino para o sub-15, foram ali
2 meses com alguns jogos e competição zero. E vem a pandemia, a gente fica em casa. Quando eu volto como auxiliar do Sub-17, ajudando o Neto. O Neto iniciou um processo ali no Sub-17 e aí ele recebe uma proposta do Volta Redonda, retorna para o Volta Redonda, né? Porque ele era treinador Sub-20 lá, ele retornou para ser treinador profissional. E eu pego a fase final do Brasileiro com o Sub-17 e esse ano eles me fizeram o convite aí para assumir a categoria. Vinícius, falando de jogo, falando do Botafogo diretamente, na estreia do Botafogo no Brasileirão Sub-17, houve um empate com o América Mineiro. Eu gostaria que você falasse da partida e das projeções para o Glorioso no restante da competição. É uma partida... Eu estava suspenso nessa partida, né? Eu fui expulso contra o Vasco lá na última partida ano passado, e quem fez o jogo foi o Vinícius Durante, mas eu viajei, participei de todo o processo, só não fui para o jogo, né? Era um jogo que a gente projetava 3 pontos, tá? dentro do que a gente planejou, porém o ponto que nós trouxemos de lá de Minas ele foi importante, até por ser um jogo fora, a equipe do América Mineiro muito bem qualificada, tá? Até porque o Brasileirão ali a gente são 20 equipes extremamente qualificadas e é uma competição muito difícil. Eu achei que o jogo, principalmente o primeiro tempo, achei a gente levemente superior por conta das chances criadas, né? O Wagner perde uma oportunidade clara antes da gente fazer 1-0. Tem uma outra bola que o Maranhão demora. Na verdade, ele não dá essa bola para o Gil Wagner, poderia ter sido um 2-0 para a gente. E o segundo tempo achei um pouco equilibrado, algumas oportunidades, a gente até coloca uma bola na trave já no final do jogo, tá? Mas as projeções o que a gente vem conversando muito com os atletas, a gente conseguir somar o maior número de pontos possível e a gente precisa estar entre os 4 classificados. Eu acho que é importante, não só a nível de resultado, mas é importante para a formação do atleta, porque quanto mais jogos você disponibilizar para esse atleta, você vai estar paralelamente ajudando na formação dele, ele vai estar vivenciando grandes jogos. Vinícius, você falou sobre o trabalho nas categorias de base, antes do 17, também citou que trabalhou no 20. A gente gostaria de saber como é a transição do 17 para o 20, no caso. A transição, a gente aqui no Botafogo, a gente tem um documento orientador, né, um documento que norteia a base do clube, e aí isso é um documento também que, além de nortear a base, né, nos seus princípios metodológicos para o futebol, ele é um documento muito completo, porque ele abrange as áreas, né? E a gente fala de nutrição, de serviço social, de psicologia, que é bem importante. E isso facilita o atleta, né, em todos os âmbitos, para que a transição dele ela seja feita da maneira mais tranquila, mais gradual possível. Lógico que a gente vê alguns atletas em que a gente sente que tem mais condições de subir em determinado momento, né? O Cauê hoje, por exemplo, que é um 04 e é titular do Sub-20, né? O Jonathan, que vem jogando, fez alguns jogos de titular também, é um 04, né? São 2 jogadores que o clube aposta, e a gente tem o Matheus Nascimento que está no profissional, mas tendo esse cuidado aí para que a gente não atropele os processos, isso é muito importante. Vinícius, e falando dos jogadores, como que é feita a captação dos atletas para as categorias de base? O mapeamento geral é de outros clubes ou escolinhas de futebol espalhadas pelo Rio de Janeiro, no Brasil? A nossa captação, a gente tinha um coordenador que era o Vitor Aurélio, né? Ele recebeu uma proposta, acabou saindo, mas a captação, basicamente, a gente tem um contato com várias escolinhas, isso aí não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Acontece quando tem dispensa de outros clubes, esses jogadores eles acabam sendo captados também para que a gente possa avaliar, né? Antes da pandemia, isso não está acontecendo no momento, mas antes da pandemia a gente
realizava as famosas peneiras, né, que eram gratuitas, e aí a gente avaliava o atleta. Era um processo em que o atleta ele era avaliado dentro dessa peneira, ele conseguindo se destacar, ele vinha para ser avaliado dentro do grupo. E aí era o momento em que eu entro, né, é o momento que eu entro e começo a observar diretamente esse atleta para saber se ele está apto para ser aprovado ou não. Então, mais ou menos dessa forma que funciona a captação, mas a gente consegue ter vários braços para, desde ir atrás do atleta dispensado por um clube, né, que a gente considera um clube grande, né, ter contato para ir atrás de atleta de um clube de menor porte, até mesmo em escolinha e etc. Você chegou... Um momentinho, estou quase me confundindo aqui. Só um adendo, Ingrid e Leonardo. Eu costumo muito dizer para os meus atletas que, né, de maneira geral, principalmente quando ocorre dispensas, né, porque é um momento assim, bem triste, porque você está ali lidando com o sonho do menino, né? Não deixa de ser uma criança. E eu costumo dizer o seguinte: você não está, você não saiu do Vasco, você não saiu do futebol, você saiu do Vasco, você saiu do Fluminense, ou você saiu do Botafogo, ou do Flamengo, né? Então, assim, continue persistindo no seu sonho, né? Porque às vezes o atleta entra numa frustração de achar que não vai virar jogador de futebol. Não, foi uma dispensa, obviamente que é triste, mas o sonho ali, ele continua galgando, tem que ir atrás do que ele almejou aí para a vida profissional dele. Vinícius, você vem acompanhando o Matheus Nascimento nos profissionais, como você acha das atuações dele? No momento ele fez 1 gol em 25 jogos, já tem uma pressão da torcida em cima, porque é uma joia do clube. Se você já chegou a trabalhar com ele anteriormente. O Matheus Nascimento, ele foi meu atleta do Sub-14, foi meu atleta Sub-14, Sub-15, ano passado fizemos alguns jogos juntos. Tá? O Matheus Nascimento realmente é um artilheiro nato. Tá? Dentro da geração dele, 04, eu o considero o melhor atacante. Tem alguns bons atacantes também. O Mateusão do Flamengo ontem fez até um gol, é um atacante primoroso, pega a seleção brasileira também. Mas eu acho o Matheus Nascimento o grande expoente aí dessa geração no ataque. E como eu te falei, né, a torcida precisa entender que tudo é um processo de adaptação desse atleta. Ele tem 17 anos, então é um mundo novo para ele, dele sair de uma categoria de base, de um sub-17, para chegar no profissional e ter que resolver os problemas, né? As coisas não são por aí. Acho que a gente tem que ir com calma, tem que ir com cuidado. E o Matheus Nascimento, ele vai ajudar o Botafogo, sim, né? É um jogador assim, de qualidade ímpar. Mas que se tenha muito cuidado e muito carinho com ele, porque o atleta, quando ele é jovem, ele vai oscilar, isso é normal, ele ainda não, a gente fala de maturação, né? Não maturou, e isso seja fisicamente, seja taticamente, cognitivamente, ele está num processo de desenvolvimento, e é um garoto que ele pulou algumas etapas. A gente chegou a fazer alguns jogos no Sub-20, ele pulou algumas etapas, então, até porque ele fez por onde, né? E a gente precisa ter um pouquinho de calma, porque esse garoto vai ser um atleta que vai dar um retorno aí para o clube bem satisfatório a nível de rendimento e resultado. Vinícius, falando por um outro lado, não só dos jogadores, mas de quem trabalha, o que você pode falar para quem está começando ou tentando ingressar na área a respeito de estrutura, condições e até mesmo trabalhar em cenários de times menores, com menores investimentos? Como eu falei anteriormente, eu estagiei na Portuguesa da Ilha e depois fui estagiar no Botafogo, então eu peguei uma transição do Botafogo também a nível de estrutura, né? Hoje, como eu cheguei em 2009, o que a gente tem de estrutura hoje no clube é uma mudança assim, absurda, né? Obviamente lá se vão 12 anos, mas foram bem significativas. A gente entra uma gestão e as coisas começam a andar, né? O que eu costumo dizer é o seguinte:
eu comento muito isso no clube. A gente tem muito esse sonho, eu quero ser treinador do Botafogo, eu quero ser treinador, né, de um clube grande. E às vezes o caminho mais fácil pode ser através de um clube pequeno, né, de menor porte. A gente tem aí, por exemplo, o Thiago Nunes. Ele rodou aí um monte de clube pequeno, né, de menor porte, até estourar no Atlético Paranaense como campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, e ampliou o mercado dele, né, passou o Corinthians, está agora no Grêmio. Então, eu vejo que as oportunidades, elas vão surgir se você estiver muito bem preparado, independente do clube que você esteja. Porque existem profissionais qualificados no Botafogo, existem profissionais qualificados no Olaria, no América, e você buscando aí o seu melhor rendimento, né? Uma hora uma proposta vai surgir e você vai alçar voos maiores. Vinícius, alguns torcedores e comunicadores em geral estão crescendo com interesse pelos assuntos de tática no futebol. Aqui mesmo no canal, eu e Ingrid, a gente é muito focado nisso. Por outro lado, existe uma citação do ex-jogador Pablo Aimar, atualmente no comando técnico da Sub-20 da Argentina, que ele fala sobre a geração atual não conseguir assistir jogos completos. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque a gente vive dois paralelos tão diferentes dentro do mesmo meio. Então, esse é um assunto bem... que gera uma certa polêmica, né? Mas vamos lá. Eu vi essa entrevista do Aimar. Eu acho que a gente precisa entender o que é todo um contexto social que a gente vive. Então, assim, eu tenho 35 anos, eu sou de 1985. Né? Eu citei aqui a Rua Mercúrio, lá em Cabo Frio. E hoje, lendo a entrevista do Adriano, eu me identifiquei em algum momento naquela entrevista, não sei se vocês leram essa entrevista, assim, uma entrevista sensacional, né? Já era fã do Adriano, assim, fiquei super fã, um cara espetacular. E onde eu me identifiquei em alguns momentos, que ele falou sobre soltar pipa, sobre jogar bolinha de gude, rodar peão, né? Jogar bola na rua. Então a gente tem um contexto, a gente tinha um contexto social em que você vivia muito mais na rua do que você vive hoje. Hoje a gente não tem uma rede social, né? Hoje a gente tem a rede social, desculpa. E onde o atleta, né, não só atleta, a criança de maneira geral, ela está o tempo todo interligada ali e é o que acaba chamando a atenção, tá, dessas crianças. E isso dá para fazer um paralelo também com a questão da escola, né? Como que você vai manter um aluno interessado na aula se ele está com o mundo na mão dele? Né? São perguntas assim reflexivas que às vezes eu me faço e converso com alguns amigos. Então a gente precisa entender esse contexto. Acho que o futebol, eu paro aqui sábado, domingo, fico vendo o jogo o dia inteiro, gosto, né? Mas conheço pessoas que não gostam de futebol e que não veem tanto futebol, mesmo trabalhando com futebol, né? Tem outras coisas que julga ser melhor, né? Então, assim, o que eu acho em relação a isso é que a gente precisa entender o que esse público quer, acho que isso é importante, né? Como esse público enxerga o futebol, e para aí a gente começar a tentar atrair esse público novamente para um contexto de ficar em frente à televisão, de levar para dentro dos estádios. E a gente, né, infelizmente, a gente vive num país aí com um contexto sociocultural, assim, né, uma discrepância muito grande, né, econômica também, onde algumas pessoas que querem ter acesso ao futebol, elas acabam não tendo, por conta de um preço de ingressos, por exemplo. Aí tem a questão da violência, né? Então, acho que tem todos esses fatores. Aí, só dando mais um adendo em relação à tática, o Aimar fala da tática. Tudo é tática, né? A partir do momento que você tem que confrontar com alguém, você precisa pensar numa estratégia, você precisa pensar taticamente como você vai derrotar esse adversário, né? Então, a tática ela sempre existiu, só que a tática hoje em dia, ao meu ver, nós estamos tendo um olhar um pouco maior para isso, tá? Se a gente pegar um jogo da década de 90, e aí, por favor, me entendam, tá? Não estou falando que o futebol da década de 90 é ruim, não sou louco,
mas se a gente pegar um jogo da década de 90, a gente vai perceber que é um jogo muito mais de intermediária à área do que um jogo de meio campo, porque o espaço era muito grande, não tinha uma preocupação com compactação, né? O jogo ele era dividido. E então começaram a perceber, começaram a estudar o jogo e ver, pô, a gente precisa ocupar melhor esses espaços. Então, isso é tático, isso evoluiu. Eu vejo também que a gente tem que ter um certo um feeling, né, de até que momento eu vou passar uma ordem tática para esse atleta para que eu não possa estar tolhindo ele, né? Eu preciso aproveitar o que o atleta tem de melhor, né? E nós, sul-americanos e principalmente brasileiros, a gente consegue se reinventar, tanto que os europeus adoram comprar jogadores nossos, que principalmente extremos atacantes são jogadores que, né, são criativos demais. Então isso não pode ser perdido. E eu vejo assim, em determinado momento a gente acabou confundindo as coisas, mas eu acho que está se reorganizando novamente, até porque quando você se depara com uma situação nova, você muitas vezes tu acaba copiando ali sem entender o que é realmente aquele contexto. Mas a gente tem profissionais maravilhosos na base que hoje a gente consegue fazer jogadores inteligentes taticamente para serem absorvidos para o mercado europeu aí, que é o mercado que acaba consumindo os jogadores da gente. Dentro desse assunto, Vinícius, a gente sabe que os clubes da Europa eles estão buscando, né, as promessas do futebol brasileiro antes mesmo de completarem 18 anos. Por alto, a gente já consegue pensar no Vinícius Júnior, no Renier, no Rodrigo dos Santos, até o Kaique, atualmente no Fluminense. E o porquê isso acontece? Você fala sobre por que esses clubes europeus vêm buscar esses jogadores? Sim. Isso? Então, o que eu vejo é o seguinte: a gente, enquanto mercado exportador, esses jogadores eles vão ter pouca vivência aqui, né? A gente enfrenta uma economia muito mais forte que a nossa, né? Os meninos têm esse desejo de querer mudar de país, né? De alçar voos maiores, e eles estão mais que certo, né? Eles vão encontrar uma estrutura diferente, vai ser uma outra língua, uma outra cultura, enfim, né? Uma outra comida. E o que eu vejo é o que eu comentei, né, na pergunta anterior. A partir do momento que a gente consegue entender o jogo, né, que a gente tem profissionais que estudam o jogo e conseguem fazer melhores jogadores, esses jogadores eles acabam saindo com mais facilidade e o mercado ele acaba sendo agressivo, levando esses jogadores com 16, 17 anos, até porque a exposição hoje ela é muito maior, né? Você tem você já tem um Sul-Americano Sub-15 sendo filmado, tem um Sul-Americano Sub-17, você vai ter um Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, né? A gente tem a Champions na categoria de base também, que é Sub-19, se eu não me engano, me corrija, Sub-19. Então, essa exposição ela é maior, vai chamar mais atenção e, consequentemente, é muito mais fácil você tentar levar um jogador de 16, 17 anos que ainda não está consolidado. Você vai pagar um preço um pouco mais barato, e eu acho que os clubes começaram a entender isso e colocam uma multa cada vez mais alta, né, até para você ter um poder de barganha, né, e do que você esperar esse jogador completar 22, 23 anos e aí ter que comprar ele muito mais caro, né? É o caso, por exemplo, do Neymar, né? O Neymar, o Santos conseguiu fazer um projeto legal para que ele ficasse um bom tempo no Santos e fosse vendido aí com preço legal, mas o Neymar ele sempre foi assediado. Vinícius, a gente falou sobre captação de atletas, né? Sobre o desempenho dele na base. Tem um outro fator que a gente gosta muito de conversar sobre a movimentação corporal. Como treinar um jogador desde cedo para saber a maneira correta de receber um passe, até mesmo para marcar um adversário, sem que queime etapas no processo dele de desenvolvimento. Então, esse é um papo que a gente também conversa muito no clube sobre a questão da tática individual, né? De que maneira eu vou abordar
o adversário, como que eu vou fazer para abrir com o corpo para receber a bola, fazer um controle orientado. E a gente conversando nas nossas reuniões, eu costumo dizer, né, na verdade é um consenso dentro do clube, a gente tem a base ali a partir do sub-11, abaixo é sub-10, antes da pandemia ia de 15 dias, né? Era junto com o futsal. Então, essas fases mais sensíveis, eu acho que é a fase importante que você precisa estar inserindo algumas táticas individuais nesses atletas, obviamente nunca esquecendo da relação eu-bola, né? Porque o menino nessa faixa etária, tudo bem que a gente vive num mundo em que os pais, às vezes, querem mais ser jogadores do que os próprios atletas, né? Mas o menino de 10, 11 anos, ele quer ter a bola. Pô, ele não está preocupado se eu vou fazer um controle orientado, ou se eu vou... de que forma que eu tenho que abordar o adversário. Então, é você respeitar essas fases sensíveis, você inserir conteúdo nesses atletas, mas respeitando essa fase sensível dele e, principalmente, a relação eu-bola que ele tem que ter. Ele tem que ter prazer pelo jogo, isso é importante, né? Se ele não tiver prazer pelo jogo, ele vai abandonar e não vai querer mais saber de bola. Então, a tática para ele pouco importa. É ter uma progressão e nas fases maiores aí você entra com os conteúdos táticos aí a nível coletivo, né, setorial e etc. Ainda dentro desse assunto do que é trabalhado dentro da base, alguns torcedores do Palmeiras discutiram muito a ideia de que a falta da torcida foi um aspecto positivo para a temporada vitoriosa do Verdão ao utilizar a base. Até que ponto é trabalhado o jogar sob pressão? Então, essa é uma questão boa, né? Uma boa pergunta. Na base, a gente tem ali até o sub-15, vamos botar até o sub-15, a torcida mesmo são os pais, né? Os pais fazem lá Fogão Família, né? Botafogo Paz e etc. Então, é uma pressão, existe uma certa pressão ali, não sei se vocês já foram em jogo de futsal com o público, eu particularmente considero uma coisa assim horrível, porque é uma pressão muito grande em cima de uma criança que, como, né, comentei, ele só quer chegar ali, jogar a bola dele, fazer o gol dele ou não e ir para casa. Então, o primeiro momento desses atletas são com os pais, né, e que exerce uma pressão muito grande, muito significativa. E aí a gente precisa entender quando esses atletas eles vão passando, né, dentro do processo evolutivo deles, né, vão ascendendo de categoria. Sub-17, sub-20, você já vê muito mais empresário do que propriamente dito os pais dentro do estádio, né? Então os empresários ali observando seus atletas e etc. Então não se tem uma pressão tão grande, o jogo é um jogo mais tranquilo e no profissional a gente tem a torcida em si, que vem a cobrança. Eu vejo que a torcida, é engraçado que a torcida, ela, no primeiro momento, ela fala muito, não, veio da base, então vamos ter uma certa consideração. E você tem que ter mesmo, porque é um mundo novo para o atleta. Eu nunca trabalhei no profissional, então se um dia eu chegar ao profissional, vai ser um mundo novo para mim, eu vou ter que entender o que é um contexto de profissional. E isso vale para o atleta também, tá? A gente costuma conversar com os atletas, orientando para que eles estejam preparados para as pressões. Então, cuidado com rede social é importante, né? Você ouvir, principalmente jogadores mais velhos que estão no profissional, de que maneira que você deve se portar, isso é importante. Mas eu bato na tecla de novo, a torcida ela precisa ter paciência com o jovem que está subindo, porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo vai ser o Diego Robinho, que vai dar o título brasileiro para o Santos no primeiro ano de profissional. Nem todo mundo vai ser o Neymar, né, que conseguiu ali ganhar Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Neymar com o Ganso naquela época, a Libertadores depois. Então, a gente precisa entender a individualidade biológica, né?
O Vinícius é um, a Ingrid é outra, o Leonardo é outro, e a gente tem emoções, a gente tem família que nos cerca, a gente tem amigos, e as estruturas familiares elas são diferentes, as microsociedades são diferentes, e isso influencia diretamente no jogar do atleta também. Vinícius, ainda em cima dessa questão da pressão, como são treinados os jogadores com um calendário cada vez mais apertado numa maratona de decisões? Eu só não entendi o final da pergunta. O calendário cada vez mais apertado. E uma maratona de decisões, né? Todo jogo, teoricamente, é uma decisão. Você preparar o atleta para isso. Então, você quer que eu responda contexto base ou contexto profissional? Profissional. Tá. Então, o que eu vejo assim, a gente passa por uma situação muito caótica, né? Tá jogando Bragantino agora e tem jogo, se eu não me engano, sexta-feira, né? E a gente vai começar a passar por isso, porque vem aí a Copa Rio, vai ser uma prévia do Campeonato Carioca no meio do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca Sub-20 começa agora, final de semana, é um jogo sábado, contra o Flamengo. E na terça-feira, a gente tem um jogo, ainda não está definido o adversário, mas pela primeira, o jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Então, assim, eu vou falar um pouquinho de base. Se a gente entende, se a gente quer que jogadores cada vez melhores, bem formados para o profissional, a gente precisa compreender que esses jogadores eles têm que jogar sim, mas eles precisam treinar, eles precisam passar por um processo de treino e ter um processo de jogo ao final de semana. Né? Obviamente que tem um sub-20 ali que já é mais próximo do profissional, acho que chega um momento que vai ter jogo quarta e sábado, né? Não tem para onde fugir, mas as categorias menores eu penso dessa forma. Tá? Então, e aí, pulando para o profissional, a gente fala muito de um querer jogar bonito, que o futebol brasileiro precisa evoluir, etc., mas a gente não dá o mínimo para os treinadores, né? No caso nós, né? Para que esse treinador ele possa evoluir a equipe dele nos treinos. Né? Você vai evoluir sua equipe dando treinamento, você aplicando os conteúdos para que sua equipe possa desenvolver, e o jogo vai ser um processo avaliativo ali do que você está fazendo, o que está, né, qual o caminho que você, o que você planejou, qual a meta que você traçou, se você está indo pelo caminho certo ou não. Então o jogo vai te dar isso. Mas como fazer isso com um jogo terça, joga sexta e joga terça, sexta e sábado? O Campeonato Paulista vai ter jogo semifinal na quarta de finais na sexta e a semifinal vai ser no domingo, desculpa. Então, assim, o que o Corinthians classificou hoje, né? Mancini, o que o Mancini vai fazer para evoluir a equipe dele até domingo, jogando na terça-feira, né? Não sei se o Corinthians joga quinta ou sexta-feira pela Sul-Americana, mas então isso é muito complicado. Acho que isso já acontecia antes e agora com a pandemia tá uma maratona de jogos assim que você pouco consegue desenvolver o jogador e a gente precisa de dias de treino para que esse jogar ele seja cada vez mais bonito. Sim, e fazendo só um comentário diante das suas respostas, que eu estava pensando aqui. Com certeza, o trabalho com o jogador para a maratona de jogos no profissional é possivelmente muito diferente em relação aos adversários, né? Até a mesma forma que você trabalha e a sua responsabilidade diante do Sub-17 de preparar esses jogadores para avançar nos adversários e avançar num campeonato, né? Até porque a gente não tem muita perspectiva de um campeonato menos concorrido, digamos assim, ou menos corrido, porque realmente a gente parece que está vivendo uma maratona como futuro. Mas fazendo a pergunta em relação ao trabalho da divisão da base, o trabalho no centro de formação, ele é de integrar as divisões de base ou ele é de ser um centro de preparação independente da idade? Então, eu considero o seguinte, e isso é que eu vejo dentro, falar o que eu vivo dentro do Botafogo. A gente tem, acho que o principal objetivo da base é você formar jogadores para o profissional. Né? Acho que isso não é segredo para ninguém. Né?
Então, formar jogadores cada vez melhores para o profissional e que esses jogadores ele possa dar dois retornos, um retorno técnico e um retorno financeiro. Então, não deixa de ser uma empresa o clube, né? Então, e o clube necessita disso. E aí entra um ponto sobre o documento orientador. Acho que o documento orientador ele vai fazer com que que as categorias de formação elas sejam integradas e cheguem cada vez jogadores cada vez melhores ao profissional. Isso vai facilitar, porque a partir do momento que você tem, a gente consegue consultar um documento onde que o clube traçou ali do sub-11 ao sub-20, o que ele realmente quer como ele quer que esse jogador se desenvolva, fica muito mais fácil para você trabalhar e a gente consegue entregar jogadores cada vez melhores no profissional. Foi mal, deu um bug aqui, mas vamos prosseguir. Vinícius, em relação ao trabalho do Fernando Diniz ainda no São Paulo, com a recuperação do Brenner, qual a importância do acompanhamento psicológico dos jogadores desde a base? Então, o Diniz, eu já vi algumas entrevistas do Diniz e ele tem uma frase que eu acho espetacular. Ele fala que o futebol é uma máquina de moer gente. E eu concordo, assim, plenamente com ele. Porque, primeiro, aí voltando aos pais de atletas, né? Às vezes os pais eles depositam um sonho que é dele no atleta. Tá? Então isso já é um possível constrangimento para o atleta. Tá? A questão da cobrança por resultado na base. Então, a questão da cobrança por resultado, não é o meu caso no Botafogo, né? Mas se eu, Vinícius, recebo uma pressão por resultados, eu vou estar diretamente passando essa pressão de resultados para os meus atletas. E aí, como que eu vou desenvolver o jogador se eu estou pensando puramente no resultado e não no... Eu bato muito na tecla com meus atletas. Eu falo o seguinte, eu não estou preocupado com o resultado. Eu quero o resultado? Quero, óbvio. Até porque eu trabalho com desporto de alto rendimento. Se eu não quiser resultado, não tem por que eu trabalhar com isso. Né? Mas eu quero rendimento e eu acredito que através do rendimento eu vou ter o resultado. Então, eu já terminei partidas em que a gente perdeu e eu dei parabéns. Falei, pô, parabéns, cara. O rendimento ele foi satisfatório. Né? Que a gente se propôs jogar futebol, pô, foi dentro que a gente planejou, saiu dentro do esperado. O resultado ele não veio? Paciência, não veio o resultado. Só porque eu queria ganhar a partida. Mas eu não quero ganhar uma partida de qualquer forma. Né? Eu não quero ganhar a partida dando 3 chutões para dentro da área do adversário para achar um gol. Não, eu quero ganhar uma partida jogando um futebol bonito. E eu falo isso com os atletas. Pô, se você se propõe a sentar num domingo para ver o Barcelona do Pep Guardiola, naquela época áurea do Barcelona do Pep Guardiola, e você acha aquilo bonito, você tem que, no mínimo, você tem que proporcionar isso para os seus pais quando você for jogar futebol. Tá? Porque se é bonito para os seus olhos, tem que ser bonito aos olhos dos outros também. Tá? Então, eu vejo dessa forma, eu acredito muito em rendimento, acho que o rendimento vai te levar ao resultado, obviamente que vão ter percalços no caminho, tu vai empatar, tu vai perder, né? São 3 resultados possíveis, mas você tendo ali planejado bem, você acreditando no que, né, nas suas convicções, você acaba galgando. E aí, assim, o Diniz, ele é um cara que foi muito importante na recuperação do Brenner. A psicologia ela se faz importante não só no futebol como na sociedade, né? Façam terapia, por favor. E porque a gente encontra atletas de diversas maneiras, sabe? São atletas que moram em comunidade, desde o atleta que mora em comunidade nunca viu o pai, né? Às vezes atleta de comunidade que foi abandonado também pela mãe e vive com a avó. Atleta de comunidade que o pai é alcoólatra, bate na mãe, nele e no irmão. Né?
Assim como a gente tem um atleta que socioeconomicamente, né, é de uma classe social maior, então os problemas dele em relação a dinheiro é um problema menor, né? Mas isso não significa que esse atleta não tenha problema. Ele pode não ter um pai presente dentro de casa, por mais que ele tenha dinheiro, né? Pode não ter uma mãe presente, a mãe está mais preocupada com o trabalho, com os fazeres econômicos, do que tá dando uma assistência para o filho de perguntar como foi o treino, ou até mesmo indo para o jogo dele. Então, a psicologia ela se faz muito importante dentro da área do futebol, e não só do futebol, como da sociedade, né? Já comentei. E você consegue, acho que quando você traz o atleta para você e você joga de maneira limpa, de maneira franca com o atleta, você consegue tirar o máximo dele, porque aí é a relação de troca, é a relação de confiança, e o atleta ele consegue render melhor. Vinícius, a gente falou psicologia agora, falou de parte tática, de vida, mas voltando lá um pouco para o campo bola, como atuam as equipes do Vinícius? Qual maneira você gosta de jogar? Então, eu gosto que as minhas equipes elas tenham a bola, né? Um jogo apoiado desde trás, utilizando o goleiro. Eu gosto de utilizar o goleiro para fazer superioridade numérica, né? Para quebrar a pressão do adversário. E também penso o seguinte: a partir do momento que você quebra uma pressão e tem espaço, você não tem que pensar duas vezes, é velocidade total para a baliza adversária. Sem bola, eu gosto que as minhas equipes elas pressionem bastante o adversário, né? Eu gosto de jogar no bloco alto. As transições ofensivas têm que ser transições rápidas, com passe sempre para frente. Se eu não tenho passe para frente, é buscar trocar de corredor o mais rápido possível para pegar espaço vazio. E transição defensiva, perdeu a bola, tem que reagir rapidamente. Perder a bola, o adversário não pode progredir. Então, é uma reação rápida para a gente recuperar essa bola novamente. Vinícius, e quais são hoje os seus treinadores que te inspiram? Treinadores que me inspiram, eu vou te falar do futebol profissional, o Pep Guardiola, na minha opinião, é o maior assim, da história. Eu sou fãzaço dele. Mas eu tenho diversos treinadores em que eu procuro olhar, né? O Klopp é um, o Simeone, por mais que ele não faça, não estou falando aqui que o jogo do Simeone é errado, longe disso, mas por mais que ele faça um jogo que eu não goste, no que ele se propõe a fazer, ele é fera, ele é fantástico, defende como ninguém, né? Fugiu o nome. Tá, vou falar um da base que eu me inspiro muito, né? Me inspiro não, na verdade, é um cara assim que, além de amigo, é um cara que eu sou fãzaço, que é o Mauricinho, que né, hoje não está mais com a gente, trabalhou muito tempo com a gente, mas é um amigo pessoal, então é um cara que a gente bate papo assim, quando eu acho que... Eu sempre falo para ele, falo, pô, quando eu acho que eu estou te trazendo novidade, tu já está 3 passos na minha frente, é super inteligente, é um treinador que daqui a pouco a gente vai ver assim no futebol profissional, porque ele tem um quê a mais, né? Muito importante, assim. E alguns treinadores portugueses, né? Carvajal, o o Jesus, né? Quando passou no Flamengo, fez um trabalho muito bonito, né? O time dele jogava muito bonito. Então são treinadores, a escola portuguesa faz treinadores assim, né, com nível de excelência absurda. E são treinadores, pô, o próprio Gadiardo, né, no River Plate, é um treinador também, gosto de ver o River Plate jogar. Então mas de maneira geral assim, eu procuro ver, tá passando futebol, eu vou, pô, às vezes eu não sei nem qual é o nome do treinador, mas eu tô ali vendo taticamente como aquela equipe se comporta, e né, eu começo a refletir sobre e de que forma eu posso trazer aquilo para a minha equipe, obviamente respeitando aí a idade, né? Respeitando a idade de um sub-17, mas acho que a gente buscar a excelência, a gente precisa aprender com todos os treinadores que são treinadores aí de excelência.
E a gente tem diversos aí. Citei vários estrangeiros, mas no Brasil também. O Rogério Ceni faz bom trabalho no Flamengo. O Renato fez um trabalho maravilhoso no Grêmio, ficou lá 5 anos e foi eliminado agora na Libertadores, foi questionado. O cara ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. O próprio Fernando Diniz é um treinador que eu gosto. E eu vejo que tem diversos treinadores surgindo aí também. Felipe Conceição, do Cruzeiro, o próprio Barroca passou aqui, é um cara super inteligente, bom, né? O Bruno Lazzaroni está de treinador agora do Atlético Paranaense Sub-23. São treinadores que estão surgindo aí que vai enriquecer também o futebol brasileiro. Vinícius, para fechar, gostaria de entrar no debate rápido sobre a importância acadêmica no futebol. Porque é mais fácil a gente encontrar livros sobre o próprio Guardiola, que a gente comentou agora, o Bielsa, entre outros treinadores de fora, do que os nossos aqui no Brasil. Porque esse material ainda é escasso. E em cima disso, só para a gente poder fechar, você orienta os seus jogadores a lerem? Não apenas sobre futebol, claro, mas assuntos em geral. Vamos lá. Só um ponto, né? O Marcelo Bielsa é muito top também, assim, é um nível muito acima. Então, eu vou te dizer uma coisa. Vou citar alguns nomes, né? O Filipão, o Vanderlei Luxemburgo, né? Acho que são aí talvez os expoentes do futebol brasileiro. São caras super vencedores, são caras que enriqueceram o futebol brasileiro, né, que levaram o nome do futebol, ajudaram a levar o nome do futebol, o próprio Zagallo, Parreira, a um nível, né, do que a gente se encontra hoje, ser respeitado no mundo. E eu acho que talvez uma das coisas que, eu não vou dizer falha, né, seria leviano da minha parte falar, né, dizer essa palavra de falha, mas acho que o que eles talvez tenham pecado é não ter deixado material vasto para a gente. Eu acho que, e aí pegando a escola portuguesa, né, que hoje é a escola que acaba dominando aí o mundo, né, tem diversos treinadores, bons treinadores pelo mundo, acho que eles conseguiram entender isso, né? Mas também não acho que seja culpa desses treinadores que eu citei. Voltando, a gente vive num país em que a educação não é valorizada, a saúde não é valorizada, é um caos na segurança pública. Então, como eu vou ter uma área acadêmica atrelada com o futebol se o menino ele não consegue chegar no colégio 7 da manhã e sair meio-dia garantindo pelo menos 2 refeições para ele, sabe? Como que eu vou assegurar esse menino na escola? Então, o que aconteceu, ao meu ver, foi isso. Os europeus, de maneira geral, por ter uma base educacional melhor do que a gente, conseguiram atrelar aí a teoria com a prática e desenvolver o futebol um pouco melhor, mas eu vejo que esse caminho está encurtando, que hoje a gente tem os acadêmicos vindo para o campo. Eu acho uma grande... acho muito ruim esse debate de ex-jogador com o pessoal de área acadêmica, né? Não sou ex-jogador, vim da área acadêmica, mas penso que quem é jogador está na frente porque eles tiveram a vivência prática e, pô, você tendo vivência prática, você vai estar na frente, mas você não faz nada na prática se você não tiver um aporte teórico, né? E a gente está vendo aí treinadores aí renomados que estão estudando, né? Pô, tu vê o Tite, tu vê o Thiago Nunes, o Renato, apesar dele brincar lá, provavelmente ele estuda pra caramba, né? Já deu entrevista falando, pô, vejo futebol o dia inteiro, e você vê futebol, você está estudando futebol também, né? Não é só ler um livro, e isso é importante. Sobre os meus atletas, eu comento muito sobre oportunidades. Lá no Botafogo, a gente oferece o curso de inglês para os atletas. E aí, quando veio... pô, não quero e tal. Eu falei, pô, tu precisa entender o seguinte, se você tem um inglês, isso vai te facilitar até mesmo se tu tiver uma proposta, né? Então, um cara que vai ter uma segunda língua, a adaptação dele
por conta da língua, vai ser um pouco mais rápido, né? Então, eu procuro orientar os atletas a estudarem de maneira geral. Não vou dizer nem ler, mas a estudar. Acho que o atleta tem que estar estudando. E isso, eu sou chato com isso, para ser sincero. Assim, a Maristela, que é assistente social do clube, ela vive ali em cima dos meninos também, até porque tem uma questão, né, do Ministério Público. Então, esse atleta ele precisa estar estudando, isso, né, não pode haver uma evasão escolar, isso não acontece. Mas a gente, sempre que pode, eu não vou dizer diariamente, mas uma vez ou outra eu estou comentando ali. E uma das minhas intervenções, quando eu vejo que o atleta está mal, é perguntar como que ele está indo no colégio, né? Saber como está a vida dele escolar. Acho que isso é importante. E tu dá até mais, tu acaba dando subsídios para o atleta, né, para que a conversa seja um pouco mais tranquila e não só uma cobrança ali de como que ele está jogando, se ele está bem ou mal, né? Acho que você entender o contexto do atleta é importante, né? O contexto familiar dele, o contexto escolar, o contexto de amigos da rua. E eu vejo que o futebol ele vai além das 4 linhas. Vinícius, está chegando aqui o final da entrevista. Gostaria de agradecer a sua presença. E sempre no final de cada entrevista, a gente pede que o convidado indique um livro e também onde as pessoas podem encontrar você e acompanhar seu trabalho. Pô, não sou um cara muito ligado à rede social, não. Mais ou menos, WhatsApp até fico bastante. Então, eu tenho Facebook, que é Vinícius Nogueira, Instagram eu não tenho, e não tenho zero vontade, assim, de ter, sabe? Eu tenho o LinkedIn também, que foi onde você me encontrou, inclusive, né? Agora eu não lembro se é Vinícius Nogueira ou Vinícius Souza Nogueira, sinceramente não lembro, mas é um ou outro, não muda muito. 2 livros, eu vou falar de 2 livros. Eu vou falar de um livro que não é sobre futebol, mas eu acho que é um livro assim que me ajudou muito a pensar sobre futebol. Se chama O Poder do Hábito. Desculpa, eu não vou lembrar o autor, mas é um livro amarelo. O Poder do Hábito, assim, é um livro sensacional. Ele explica como que você cria hábitos nas pessoas, né? Então, ele fala desde as grandes empresas até um simples hábito de você ter que escovar o dente quando acorda, né? Explica através de artigos científicos. E isso é muito, esse livro, assim, eu gosto muito dele porque comecei a refletir de que maneira eu poderia criar um hábito no meu atleta, né, para que ele desenvolvesse determinado comportamento. Então, eu acho muito importante. Vinícius, E tem um livro... Oi. Esse livro é do Charles Dogan, né, que fala. Esse livro é realmente muito bom porque ele explica como é que o hábito, quando ele é adquirido, ele consegue ser mantido, né, e fazer a pessoa desenvolver a partir desse hábito. A gente gosta muito de entrar nesse assunto aqui, que o futebol, ele explica muito a vida e vice-versa, mas principalmente a gente precisa entender que as decisões tomadas, elas sempre se refletem em outras coisas, né? Muito bom. Gostei da sua indicação. Mas... inclusive, ele comenta também de como você pode mudar o hábito de uma pessoa, né? Esse livro eu acho ele fantástico. E o segundo é o livro que eu estou terminando de ler, que é a Periodização Tática, do Julian Tobar. Muito bom, né? E assim, o bom desse livro ele é um pouquinho antigo, né? Mas o bom desse livro é que acho que a periodização tática ela chega no Brasil e ela é compreendida por nós de uma maneira errada, né? Isso é uma grande discussão que tem até no meio do futebol, né? E começamos a não fazer mais treinos analíticos, etc. Eu não tenho nada contra o treino analítico, desde que ele seja inserido na sua ideia de jogo. Acho que isso é importante, né? E a periodização tática, esse livro ele vem falar, né, vem tratar do que é realmente a periodização tática, de que maneira que você deve compreender a periodização tática. Então, é um livro bem significativo, assim, que está me ensinando bastante, né, me fazendo refletir sobre as minhas equipes. Valeu, Vinícius. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal do canal. Valeu, um abraço. Tchau, boa noite.